gente, meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde falo sobre livros e mercado editorial. Semana passada, a Intrínseca lançou O Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer, que é a história de Crepúsculo contada pelo ponto de vista do Edward. Esse não é um livro que eu lerei. Eu já tive a minha época de ler Crepúsculo, obviamente. Eu li os 4 livros. Eu li, inclusive, a versão de Midnight Sun, que foi vazada, né, há tipo 10 anos. Mas eu realmente não tenho vontade de acompanhar essa história novamente. Mas eu quero falar sobre a publicação desse livro aqui, porque essa publicação é um marco editorial. A Intrínseca lançou Crepúsculo em 2008, 3 anos depois do lançamento nos Estados Unidos. São 12 anos de um livro que fez um sucesso imenso e também deu espaço para que outros livros viessem a se tornar sucessos. E é por isso que eu tô falando sobre esse assunto, sobre essa publicação, sobre essa saga aqui no canal, porque a publicação de Crepúsculo e todos os seus desdobramentos foram e continuam sendo muito importantes para a formação de leitores e para o mercado editorial como um todo. Muita gente torce o nariz para Crepúsculo, isso é fato, torce o nariz para Stephenie Meyer, e certamente muita gente se pergunta por que um livro desse fez tanto sucesso. E eu não tenho essa resposta. Eu não sei por que alguns livros fazem mais sucesso do que os outros. Não tem uma resposta objetiva, né? Tudo depende de como o público se comporta com aquele lançamento. Para quem não conhece, e eu digo isso provavelmente para as pessoas que têm 20 anos ou menos, Crepúsculo conta a história de uma garota humana que se apaixona por um vampiro. Então é a história que mistura romance juvenil com o sobrenatural, que vai se estender aí por 4 livros, né? E o Midnight Sun, que foi traduzido como Sol da Meia-Noite, é o livro Crepúsculo sendo do ponto de vista do Edward. Então é a mesma história, os mesmos sentimentos, a mesma paixão juvenil sendo narrada por um vampiro de 200 anos. A Intrínseca postou no blog deles sobre o processo de publicação de Sol da Meia-Noite, porque além de ser um livro muito esperado, também foi um livro com lançamento simultâneo. Então no dia 4 de agosto, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, o livro foi lançado. Eu vou falar resumidamente o que tem no blog da Intrínseca, tá? Então, se vocês quiserem mais detalhes, vocês vão lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. E o primeiro ponto incrível sobre essa publicação desse livro tão aguardado é o tempo que a editora teve para publicá-lo. Eles souberam que a Stephenie Meyer ia lançar esse livro em 4 de maio de 2020, que foi a mesma data em que todo mundo soube. Então, vamos fazer as contas. Se eles souberam do dia 4 de maio, junho, julho, agosto. Foram 4 meses para se fazer todo o processo editorial de um livro de mais de 700 páginas. Talvez vocês não saibam, mas isso não acontece em dias normais. Definitivamente não é normal um livro, principalmente um livro estrangeiro, que precisa de tradução, sair em 4 meses. Não é normal um livro ser traduzido em 4 meses, em menos de 4 meses, né? Porque não foram 4 meses de tradução, foram 4 meses de todo o processo editorial. Porque assim, vamos falar sobre esse processo editorial. Primeiramente, a Intrínseca teria que comprar os direitos do livro, né? Não é porque eles publicaram todos os outros livros da Stephenie Meyer que automaticamente eles teriam os direitos desse novo livro. Talvez eles tiveram uma prioridade, né? Como eles já lançaram a Stephenie Meyer aqui, talvez o contrato deles dissesse que eles teriam prioridade em futuros lançamentos. Eu não sei se isso realmente aconteceu, mas isso é uma coisa que normalmente acontece, né, nos trâmites jurídicos editoriais. Então aí a gente vê a figura do editor. Eu não sei se a Intrínseca tem um editor só ou tem um editor de aquisição também. Existe um editor, né, que vai fazer todo esse processo de entrar em contato com o agente da Stephenie Meyer, de negociar as compras desses direitos, de negociar os termos, de negociar a publicação, enfim, de assinar contrato. A correria nessa parte eu acredito que tenha sido muito grande, porque eles só conseguiram começar a trabalhar no texto, a traduzir o texto, depois que toda essa parte burocrática fosse finalizada. O post no blog conta a correria de
antes de começar a trabalhar com texto, além dessas coisas de contrato, eles também tinham que começar o marketing, né? Eles também queriam contar para o público que estavam trabalhando nesse grande lançamento. E isso também foi mais uma correria, porque eles queriam anunciar o quanto antes, mas não sabiam quando a editora lá dos Estados Unidos iria mandar os arquivos certinho de capa, né, e tal. E também foi feito e enviado o release para as livrarias, né, para já abrir a pré-venda. E isso é mais um momento de correria, mais um momento de tensão, porque tudo o que vai ser publicado aqui, tudo que é usado para ser publicado aqui, é aprovado pelo agente da autora. Então, no melhor dos cenários, o que pode ter acontecido, né? Não sei se aconteceu assim, mas no melhor dos cenários foi a Intrínseca escreveu um release, né? Que não é escrito em 5, 10 minutos, não é uma coisa tão rápida, né? Então foi escrito um textinho de release, né? Eles dizem no post, inclusive, que foram até com algumas informações provisórias, porque existia um acordo, né, de sigilo, um NDA, então não dava para eles simplesmente falarem todas as informações sobre o livro, que ainda estavam sob sigilo. Então algumas informações tiveram que ser provisórias, por exemplo, o nome das tradutoras, né, não foi divulgado até o lançamento. Esse texto de release, ele primeiro vai passar pelo agente, né, então manda por e-mail lá pro agente, e o agente respondeu no tempo dele, né? Não se sabe se foi em 5 minutos ou se foi em 5 horas. E no melhor dos cenários, ele respondeu, tá ok, beleza, pode continuar. Pode ter acontecido, olha, isso aqui não pode, muda isso aqui, faz desse jeito, fala isso, né? Não sei como aconteceu, mas todas as opções podem ter acontecido. No final de junho, além dos problemas que muito provavelmente ocorreram internamente, né? Logicamente, todo um trabalho editorial, principalmente numa correria, deve ter dado alguns problemas. A Intrínseca teve que lidar também com um problema que veio do público. A Intrínseca lançou um novo box da série inteira, né? Os 4 livros. E alguns leitores reclamaram da diferença entre o papel entre esse novo box e os livros antigos. Eu lembro da discussão na época, mas eu não consegui achar aqui o tweet específico, mas eu separei aqui a explicação da Intrínseca sobre esse caso. Eles disseram que escolheram um novo papel de gramatura menor, que tem 58 gramas, com boa opacidade, menos peso e uma experiência tátil diferente, pois ele é menos poroso e levemente acetinado. O resultado são livros mais leves e flexíveis, confortáveis para a leitura e o manuseio. Esse papel se chama Ivory Slim, e diante das pesquisas que a editora fez, essa foi a melhor opção para que o livro não estourasse o preço. O livro Sol da Meia-Noite tem 736 páginas e o preço de capa dele é R$ 59,90. E se não tivesse havido essa mudança de papel para esse papel, que é uma tecnologia melhor, que é mais barato e tem uma experiência de leitura melhor, o livro custaria muito mais caro. Eu vi algumas pessoas comentando que, se o papel é mais fino, é uma edição econômica. E não é uma edição econômica. Uma edição econômica tem um papel de pior qualidade e esse não é o caso desse papel. Uma edição econômica normalmente tira as orelhas do livro e a edição econômica também tem alterações no projeto gráfico para que o livro fique menor. E eu acho muito engraçado alguns comentários de pessoas dizendo: ai, que horrível, né? Vai ser tipo papel bíblia. Ou então, será que vai ter uma edição especial para ter a qualidade normal? E assim, muitas pessoas reclamaram por nada, porque não são especialistas em papel, não pensaram em como o processo realmente foi feito, né? Não pensaram no trabalho que a Intrínseca teve para que a edição fosse bonita e fosse mais barata possível e tivesse a mesma qualidade dos outros livros. E o pior, algumas pessoas reclamaram sem nem ter o livro em mãos, sem nem ter comprado o box e muito menos sem ter a edição de Sol da Meia-Noite, que ainda não tinha sido lançada. Nossa, eu li os comentários, né, as pessoas reclamando e tal. Algumas pessoas realmente entendendo o trabalho da editora, o esforço da editora, mas outras pessoas simplesmente reclamando por reclamar. Vou cancelar. Ninguém quer papel fino. Papel bíblia. E assim, eu fiquei triste pela editora, sabe? Porque a editora teve 4 meses para fazer o processo inteiro de um livro de mais de 700 páginas e as pessoas simplesmente elas não conseguem. Nossa,
Me deu gastura só de falar. No post do blog da Intrínseca, eles falam um pouco, né, sobre esse trabalho imenso e corrido do projeto editorial. Direitos autorais, editorial, marketing comercial, comunicação, produção gráfica e administrativo. Foram 7 equipes trabalhando em conjunto para que esse livro saísse em 4 meses. Eu acho que muita gente não sabe, não consegue pensar no quão trabalhoso é organizar um projeto editorial que precisa ser feito num prazo muito apertado, muito apertado. Eles falam assim no blog: foi uma tarde muito longa e desesperadora, mas hoje digna do meme. O início de um sonho, deu tudo certo. Fazendo o cronograma, a projeção de laudas, puxando células de Excel para cá e para lá, mudando detalhes, dividindo quem fazia o quê, calculando prazos e o número de colaboradores necessários. Então, como eles dizem aqui no blog, todas as etapas meio que aconteceram ao mesmo tempo. Todos os preparadores, revisores, tradutores, diagramadores, designer, equipe do departamento jovem, tudo acontecia meio que ao mesmo tempo. Não foi apenas um tradutor, né? Porque nesse prazo não tem como um tradutor só dar conta de 700 páginas. Além da tradução, eles tiveram que fazer um cotejo com os outros livros da série. Por exemplo, para não chamar Jacob de Jacob, sabe? Ok, foi um exemplo horrível, mas assim, para não haver mudanças em termos que já tinham sido utilizados nos outros livros, que eles continuassem da mesma forma nesse novo livro. E esse processo, esse cotejo, é ainda mais difícil, precisa de ainda mais atenção, porque é um cotejo com uma tradução de 10 anos atrás, né? Não é uma tradução nova. Pode ser que tenha havido alguns ajustes para que a tradução de agora ficasse melhor do que a tradução de 10 anos atrás. Foram 6 tradutoras para esse livro: Carolina Rodrigues, Flora Pinheiro, Gil Alonso, Maria Carmelita Dias, Marina Vargas e Viviane Diniz. Lembrem-se, se não fossem por essas pessoas, essas tradutoras maravilhosas, vocês não estariam lendo um livro esperadíssimo em um lançamento simultâneo corridíssimo. Eu achei interessantíssimo que aqui no post da Intrínseca eles falaram sobre o processo mesmo, né? Além do cotejo desse livro atual com os livros antigos, também teve o cotejo do livro traduzido com o livro em inglês, né? Para ver como ficariam melhor as frases, para adequar ao português, para ficar uma leitura fluida. E não foi apenas uma leitura de preparação, foram 3 leituras de preparação. E foram feitas por 3 pessoas diferentes. Eu achei isso incrível, muito bom. Parabéns, Intrínseca, por esse trabalho duro. Acho que muita gente não sabe, mas por causa de questões de orçamento e de prazo, muitas vezes só tem uma leitura mesmo de preparação e de revisão. Às vezes pode ter 2 de revisão ou 3, mas depende muito de cada projeto, né? De cada orçamento de projeto e de cada prazo de projeto. E a Intrínseca ter conseguido colocar 3 leituras de preparação, 3 leituras de Word, né? Sem o livro estar diagramado, é incrível. Depois dessas leituras de preparação, o livro foi mandado para diagramação. Pelo que eu li aqui no blog, cada capítulo ia sendo liberado, né, para diagramação, para ficar mais rápido o processo. E aí esse texto diagramado, que é exatamente o texto como a gente vê no livro, seguiu para os revisores. Além dos revisores, eles não dizem aqui quantas revisões foram feitas exatamente, mas a prova diagramada também foi lida pela equipe interna do editorial. Nessa parte, eles também contam que chegou o manuscrito final de Sol da Meia-Noite, né? Porque a primeira versão do texto que eles receberam, que eles chamaram de manuscrito traduzível, não era o texto final. Então eles receberam depois o manuscrito final e aí teve mais um cotejo para realmente ver se estava tudo certinho, se algum trecho tinha sido cortado ou algum trecho tinha sido adicionado. Checar essas diferenças. Com essa liberação da revisão, seguimos as etapas tradicionais do processo editorial, batida de emendas, checklist, e houve mais uma leitura do livro inteiro. Sensacional, que trabalho incrível. Também teve em paralelo a leitura das pessoas do marketing da Intrínseca, que eles contam aqui que trouxeram esse olhar do fã
né, da Crepusculete. E aí vieram as últimas etapas: aprovação com os agentes e fechamento de miolo e capa. E aí seguimos realmente para as etapas finais: a produção gráfica, né, para fazer todo o processo de impressão, a produção digital para fazer o e-book e a comunicação, que não deixou de responder nas redes sociais os fãs, né, e seus ataques, e também fazer os comunicados para a imprensa. Do recebimento do manuscrito traduzível ao fechamento do livro, passaram-se cerca de 45 dias. Nossa, gente, 45 dias fazer todo um trabalho, fechar um livro. Então pensem bem, um livro de 732 páginas foi traduzido em 45 dias, foi fechado em 45 dias. Eles tiveram a campanha, né, desde o começo de 4 de maio até 4 de agosto para fazer toda a campanha de marketing e tal, mas o trabalho com o texto foi feito em 45 dias. Isso é sensacional. Assim, é sensacional para os fãs, né, para quem tá torcendo, para quem torceu muito e para quem queria muito esse livro, mas deve ter sido um inferno para quem trabalhou como uma louca nesses 45 dias. O texto do blog foi escrito pela Suelen Lopes, que é a editora, e eu só consigo imaginar como a vida dela virou de cabeça para baixo nesses 45 dias. Principalmente nos 45 dias, mas também nos 4 meses, que foram, né, esse desafio de publicar simultaneamente esse lançamento tão esperado. Eu achei importante fazer esse vídeo, falar sobre essa publicação aqui no canal, mesmo tendo todas essas informações no blog da Intrínseca e no Twitter da Intrínseca também, porque eu acredito que essa informação de como foi um desafio fazer todo o processo desse livro em pouquíssimo tempo tem que ser disseminada. Acho que pouca gente sabe quão trabalhoso é fazer um livro e principalmente quão trabalhoso é fazer um livro tão esperado e em tão pouco tempo. Eu já vi que quem é fã mesmo já leu, já adorou, já chorou, já, enfim, surtou completamente com essa visão do Edward. Bem, eu finalizo esse vídeo por aqui. Se você tiver alguma dúvida, tanto sobre essa publicação específica, quanto sobre o processo editorial no geral, deixa aqui um comentário pra mim. Me segue no Instagram, porque eu tô falando sobre revisão de texto lá. E também vou falar muito mais sobre o mercado editorial no geral. Eu não trabalho diretamente com a Intrínseca, obviamente, mas eu estou dentro do mercado editorial e acho que consigo responder algumas das dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha aberto um pouco a mente de vocês sobre o mercado editorial. Se você leu Sol da Meia-Noite, se você é Crepusculete e quer deixar sua opinião, os comentários estão abertos aqui embaixo. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!